Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que discute hoje o impacto do bullying e do cyberbullying no ambiente escolar. Soraya, não é? Sabemos que você é uma pesquisadora, não é, desta área e vem, inclusive, com uma perspectiva, diríamos assim, não é, da saúde. Como é que você, né, trabalhou a sua pesquisa e o que é que você pode nos dizer sobre o bullying, né? Quando a gente vai lá na escola e fica observando, né, o que está acontecendo. Justamente a minha pesquisa, ela foi desenvolvida na área da saúde, numa perspectiva multidisciplinar. Então, o que acontece, né, com a criança e o adolescente quando ela sofre o bullying? Porque foi na pediatria, né, na Faculdade de Medicina da UFMG. Sim. E o grande acolhimento que eu tive nesse programa de pós-graduação foi porque justamente o adoecimento e o impacto que causa tanto na criança quanto no adolescente. O bullying adoece? O bullying adoece. Então, existe uma perspectiva de adoecimento psicossomático, né, tanto físico quanto emocional, né? O bullying, ele causa muita ansiedade, ele causa muitas dores, né? Úlceras, cefaleia, dor de cabeça, ele causa também depressão e uma tendência também, né? Não muito assim vista, mas invisível às vezes, de autoestima baixa e com isso tendências depressivas graves. Certo, que levam as tentativas de suicídio, por exemplo? Poderíamos falar isso? Poderíamos, sim, veladas, mas sim. Sim. As pesquisas dizem isso, né? A gente percebe assim, o aluno pode ter um isolamento do grupo, ele pode ter um baixo rendimento escolar, ele passa a ter uma ansiedade acima do que era normal para ele pode ser até um causador de bullying em outra criança por ele ser vítima de um outro grupo. Como uma forma de defesa. De defesa. Então, nós temos que ficar muito atenta a esses sinais, né? E o mais importante disso tudo é que quando a escola ela está junto da criança, a família tem que estar. Ela precisa atuar na observação e na mediação junto com a escola, porque somente a escola, a família e a comunidade que superam isso. Então, se o pai está percebendo que o filho tem um comportamento diferente em casa, de tristeza, de apatia, dor de cabeça, não quer ir à escola, as notas baixando, ele tem que observar e nos procurar imediatamente. Eu costumo dizer o seguinte, a escola só trabalha com informação. Se a criança ou adolescente tem sofrido em casa, manifestam para a família, e isso não é levado para a escola, não quero dizer, porque se eu levar para a escola, eu posso passar por um momento de acariação que eu não quero, os meninos vão perceber que eu levei uma reclamação e vai ficar pior para mim. Não, a gente não pode. Pois é, como é que vocês trabalham com essas situações que elas são muito confusas até mesmo, né? Considerando aí o menino que está sofrendo bullying, né? E os seus medos, inclusive, de que isso seja denunciado publicamente, de que a família tenha que intervir, não é? Na minha pesquisa, eu trabalhei justamente na percepção da família, né? Interação, família, escola. Como que a família percebe o seu filho dentro do ambiente escolar. Por isso que o que você está falando é muito pertinente. Sim. Né? Tem que chamar a família para essa responsabilidade. Porque se a criança e o adolescente tem esse mal-estar generalizado, é claro que ele é visível na família e é claro que ele é visível na escola, não é, Kelly? Com certeza. Não é importante? Com certeza. E na sua pesquisa, como é que você interagiu com essas famílias? O que elas dizem? Pois é, teve dados inovadores, muito inovadores, porque na nossa sociedade hipermoderna o conceito de família ele está mudando, né? Então, é fato isso, exatamente, né, Kelly? Exatamente. Então, a nossa literatura tem tendência a criar certos estereótipos, né? No sentido assim, o que é uma família estruturada? Né? Porque está surgindo na nossa sociedade novas configurações familiares. E isso não quer dizer que elas sejam desestruturadas. São elas famílias, são inovadoras. Não é? Com uma configuração diversa, mas são famílias. Exato. E isso é muito importante a gente compreender e a escola compreender. Não é que independentemente do tipo de família, é uma família. Então, muitas vezes, famílias monoparentais, só com mães trabalhadoras, né, que têm dupla função, mas que, ao mesmo tempo, interagem de forma positiva com seus filhos, a própria escola estava, de alguma forma, estigmatizando. Com né? certeza. E isso tem que cair um novo conceito de família.
né? A escola tem que estar atenta a isso. Atenta, aberta, acolhendo e tem que atuar. Então, sempre o que a gente diz às crianças ou aos adolescentes e à própria família, que nós trabalhamos desde o início na prevenção, e quando há um caso, a gente tem que trabalhar em cima de um tripézinho básico, que eu chamo de ERP, escuta, reflexão e prática. Então, ERP. Interessante isso, né? Isso. ERP, escuta, reflexão e prática. Eu chamo, seja com a família ou seja com o aluno. A gente tem que escutar, a gente tem que refletir e a gente tem que começar a colocar em prática. E tem que lembrar que a prática, ela é gradual. Ela não é de uma hora para outra que a coisa vai ser solucionada. A gente tem. E o problema não vai se resolver também de uma hora para outra, às vezes é construção. Por isso que é importante a participação efetiva da família, acompanhar, fortalecer a criança ou adolescente em casa, que leve o problema para a escola. Se a criança não dá conta, o adolescente não dá, então eu preciso marcar com a coordenação. E é um caso que a gente tem que trabalhar com sigilo, em respeito à identidade do outro. Se eu quero que esse aluno seja fortalecido, seja empoderado e ele consiga ser protagonista disso, eu preciso trabalhar com sigilo, porque ele ainda não tem as habilidades de defesa perante o grupo. E ele tem receio, ele tem medo, ele quer fazer parte do grupo e ele não está dando conta. Então ele precisa de ajuda. E a fala dos meninos na sua pesquisa, o que elas demonstram, Soraya? A percepção das famílias, das falas, demonstram assim, muita dificuldade, né, de se falar do bullying para a família e para a escola. Quer dizer, exatamente isso que a Kelly relata, né? O pacto de silêncio, né? Muitas vezes a criança que é vítima, ela resolve ter uma atitude transgressora. Né? Por exemplo, ela sofre um bullying, algum objeto dela é constantemente furtado pelos colegas e ela resolve também se aliar aos agressores para reaver o seu objeto. Pois é, uma situação complexa essa, não é, Kelly? De vítima, a criança passa a agressora. Muda de lado, né? E essa é uma coisa dinâmica e às vezes difícil da gente perceber, não é? É difícil de perceber. Não é por estático. Isso que é importante você estar escutando todo mundo envolvido no processo. Seja o aluno que pratica, seja o aluno que sofre, os observadores, os testemunhas, né? Porque a gente tem aquele que é testemunho do que está acontecendo. Olha, eu recebo muitos atendimentos de alunos que falam assim, olha, eu tenho observado que tem um colega que está assim, eu não sei o que está acontecendo. Mas não fala que eu contei, não. Às vezes ele nem tem uma relação muito próxima com o aluno, às vezes ele tem muito próxima com o menino que está causando algo para o aluno. Com o agressor, neste caso. Né? Por isso que a gente tem que... incomodado. Então né? Nós temos que tomar muito cuidado, é muito tênue toda a linha por onde a gente perpassa as fronteiras. Os protagonistas, né? Isso, e aí a gente tem que ir com cuidado e sempre respeitando o sigilo da criança que é vítima, porque essa criança já está sofrendo, essa criança já está pedindo ajuda, gritando socorro há muito tempo. Geralmente há um tempo ela vai deixando, e agora nós vamos tocar num assunto mais à frente, que é o cyberbullying. Isso então é uma coisa, é um mistério e a gente precisa debruçar mesmo sobre o problema. Tomou uma dimensão, né? Claro, eu queria falar no mundo também do virtual. Protagonista, do agressor, né? Porque todo mundo se preocupa muito com a vítima. Eu acho que o agressor também está pedindo ajuda. E muita. Né? Foi constatado na minha pesquisa que tanto a vítima quanto o agressor precisam ambos, eles têm um insucesso escolar e ambos têm uma recusa escolar. A vítima, ela fica paralisada com pânico de ir para a escola. E o agressor, ele quer ir para a escola, mas não para estudar. Ele quer ficar nos corredores, né, fazendo o bullying, mas não quer entrar na sala de aula e absorver o conhecimento. Com isso, ele declina. Ele tem um insucesso grande escolar. Com certeza. Kelly, esse tipo de situação que a Soraya traz e que é muito importante, o agressor também precisa de escuta, não sabe uma coisa importante? O agressor precisa de ter a sua autoestima analisada. A questão da autoestima para o agressor é uma coisa que eu sempre procuro. Se você perguntar de alunos que eu já pude fazer alguma intervenção em relação a ser um potencial agressor, eu buscá-lo, ouvi-lo, dizer a ele que eu percebo, assim como os colegas percebem, que a gente vai acionar a família, a gente só tem um intuito, ajudar. Porque seja o autor, seja a vítima e sejam as testemunhas, a gente tem que colocar para eles que a gente está do lado deles. E mais, que vocês estão observando e sabem
o que está acontecendo. O que está acontecendo. Não é? Então, a gente sabe, a gente tem consciência, a gente tem ciência, mas a gente está do lado dele. Ele tem que sair daquele papel. Ele tem que ser desestabilizado, assim como a vítima precisa ser empoderada. Ser estabilizada, não é? O outro precisa também, o agressor precisa também ter essa autoestima percebida por ele mesmo, e a gente tem que tentar mudar. Porque o que faz um agressor? O que a gente percebe? A má influência por outros grupos, às vezes alguma falta de atuação ou de atenção que não é tida na família, Sim. Essa questão da autoestima, né? A questão da perversidade, a questão da maldade, está aí o tempo todo. Vocês colocaram questões que são muito complexas e a gente então vai fazer um intervalo, não saia daí, estamos de volta daqui a pouquinho.